O passado dia 15 é conhecido como Dia Internacional do Consumidor. Por esta razão é que nós trouxemos essa temática que é a publicidade enganosa por omissão face ao direito do consumidor. O Dr. Paiva vai nos levar nessa caminhada. Dr. Paiva, por favor, faça o pedido. Doutor Paiva, estou lá a enviar um pedido agora. Exatamente, doutor Paiva entrou. Viva, um bem-aja. Certo, doutor Paiva, como eu estava aqui a dizer, nós hoje trouxemos aquela temática em função do dia 15, né, que foi o dia internacional, isso mesmo, do consumidor. Então, por isso é que nós trouxemos essa temática, né, que é a publicidade enganosa por omissão face ao direito do consumidor. Então, doutor Luís Paiva, estamos preparados para dar sequência à nossa atividade. Tem toda a palavra. Desde já agradeço a vossa paciência, todos vós que estão aí diretamente na live, e especialmente ao Edmilson pela paciência também técnica para estarmos aqui e termos esse momento oportuno. Não sei se me estão a ouvir bem, né? Estamos sem ouvir bem. Muito bem. O tema mesmo é este, né? A publicidade enganosa face ao direito do consumidor. Para a melhor compreensão, eu aqui gostaria de fazer uma inclusão que o direito do consumidor, ele está conosco desde o momento em que nós vamos descansar até o momento em que nós levantamos da cama. Nós consumimos ao despertar, ao nos deitarmos, nós consumimos. Até mesmo o momento em que nos encontramos aqui nessa rede social, estamos a consumir. Então, é o nosso dia a dia. Então, é importante que nós falemos sobre este assunto. E eu aqui gostaria de começar a dizer assim: num mercado de livre concorrência, tal como os que imperam na maioria dos países industrializados, criar um produto ou um serviço excelente não é suficiente para ter sucesso garantido. É preciso saber vendê-lo, motivo pela qual a publicidade desempenha nos dias de hoje um papel de extrema importância, permitindo com que as empresas, por um lado, destacam-se dos seus concorrentes e, por outra, ganham a atenção dos consumidores. E é por isso inquestionável que os produtos e os serviços nos dias de hoje são pré-comprados pelos anúncios publicitários. Por esta razão, as empresas, especialmente as grandes empresas, investem avultadas somas em dinheiro em publicidade. Porém, esta realidade não constitui de per si um problema no ordenamento jurídico angolano. Contrário da publicidade enganosa e outras, estas sim constituem um problema no nosso ordenamento jurídico angolano. E hoje por hoje, a publicidade pelos canais radiofônicos, pelos jornais, revistas e hoje pelo avanço da tecnologia, pelas redes sociais. No entanto, a publicidade é uma palavra de origem latina, publicos, que significa tornar algo público, facto, ideia ou coisa. Carlos Ferreira entende que publicidade é toda e qualquer informação com o objetivo de promover, direta ou indiretamente, uma atividade econômica. Pois bem, se nós formos olhar, em Angola, o direito dos consumidores passou-se a dar-se dignidade a partir da Constituição de 2010. Significa dizer, antes havia a lei constitucional. Esta lei constitucional ainda não previa diretamente ou não dava uma dignidade constitucional aos direitos dos consumidores. Isso encontramos na Constituição de 2010 e podemos confrontar o artigo 56 e o artigo 78 da Constituição da República de Angola. E o Estado angolano criou um regime específico, que é a Lei 15/3 de 22 de julho, a Lei da Defesa do Consumidor. Portanto, é importante também aqui ressaltar que a publicidade enganosa, concretamente é o nosso tema. Se nós formos olhar para o artigo 21º, parágrafo único da Lei da Defesa do Consumidor, conjugado com o artigo 16 da Lei Geral da Publicidade, e se quisermos também podemos olhar para o artigo 452 do Código Penal, nós depreendemos em bom rigor que a publicidade enganosa é toda e qualquer informação que vicie a vontade autônoma do consumidor, induzindo a adquirir um produto ou um serviço, levando ao erro. Significa dizer que o legislador,
ao determinar o que é a publicidade enganosa, estamos diante de uma publicidade enganosa sempre que as características do bem que foi publicitado não corresponder na fase da aquisição. Ora bem, um exemplo para melhor compreensão sobre a publicidade enganosa. Um jovem constatou a comercialização do imóvel ou de um bem por via de uma publicidade. Encantado com a descrição do mesmo, decidiu entrar em contato e celebrou o contrato. Ora, na fase da aquisição do mesmo, o bem não corresponde com o que foi publicitado. Este facto enquadra-se na publicidade enganosa. A publicidade é vinculativa, significa dizer que o que está no contrato não é o que prevalece é o que está publicitado. Se o que está publicitado não corresponde com a expectativa da qual levou o consumidor a celebrar o contrato, logo o consumidor tem todo o direito de pedir de volta o bem ou o contrato que foi feito, rescindir o contrato, por causa de uma publicidade enganosa. Pois bem, nós vimos que a publicidade tem como finalidade a promoção do consumo. Qualquer publicidade no âmbito do direito do consumo tem como finalidade a promoção do consumo. Algumas pessoas perguntam-me, e a doutrina também às vezes nos faz compreender, qual é a diferença que existe entre publicidade e propaganda? Será que não está se falar sobre a mesma coisa? Pois bem, a publicidade, ela vincula o produtor, o fornecedor e toda a cadeia que faz parte da distribuição do bem ou do serviço. Ela vincula todos esses elementos. Contrário da propaganda, a propaganda vincula simplesmente o proprietário. E por outra, a propaganda vai além da publicidade. A propaganda pode ser ideais, pode ser ideológica, cultural, pode ser religiosa, pode ser política, diferente da publicidade. A publicidade só simplesmente se destina à promoção do consumo, ao contrário da propaganda, que ela vai mais além, contrário da publicidade. Pois bem, continuando, nós vimos também que para que se constitua a relação do consumo, é necessário sabermos que existem dois sujeitos. Existe o consumidor e existe o fornecedor. A questão que muitas das vezes se coloca é, se eu for ao supermercado encontrar um jovem que está a comercializar um bem, ele publicitou e agora está a comercializar, e eu encontro no supermercado e eu compro esse mesmo bem a esta pessoa, porque essa pessoa estava a padecer de uma circunstância e precisava de vender um artigo. E estava no mercado e vendeu o artigo e eu comprei. Será que aqui estamos diante de uma relação de consumo? Para que se constitua a relação de consumo, é necessário sabermos os dois sujeitos, qual é a posição dos dois sujeitos. Quem é o consumidor? O consumidor é toda pessoa física. Somos nós, estamos aqui nessa live, somos pessoas físicas. É toda pessoa física ou jurídica. As pessoas jurídicas podem ser privadas ou públicas, são as instituições. É toda pessoa física ou jurídica a quem se destinam os bens, a quem são fornecidos bens e serviços e que os utiliza como destinatário final. Significa dizer, se eu comprar um bem num supermercado e eu não destinar esse bem a mim mesmo, logo aqui nós estamos diante de uma relação de consumo. Quando você compra um bem e destina a outra pessoa, aqui estamos diante de uma relação comercial. Porque identificar a relação do consumo é delimitar qual é a incidência da norma a se aplicar no caso de haver um conflito, um litígio entre as partes. Então, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica a quem se destina bens e serviços e que os utiliza como destinatário final. E o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, profissional, que pratica tal atividade e que tem como finalidade o lucro. Se eu for vender um bem ao supermercado e eu não tenho como finalidade o lucro, mas apenas que eu só quero vender o meu bem, logo aqui não estamos diante de uma publicidade, logo aqui não estamos diante de uma relação de consumo. É necessário que a pessoa ou o fornecedor que estiver a comercializar esse mesmo bem reveste-se na posição de fornecedor, fazendo aquilo com
um ato profissional e sempre deve ter como obtenção o lucro. Então, esta é a relação do consumo. E aqui, quando falamos sobre a publicidade enganosa, em outras palavras, mais simples, estamos a falar que é a violação dos direitos dos consumidores. Quais são os direitos inerentes aos consumidores? São vários. Temos os direitos da qualidade de bens e serviços, temos o direito de prevenção e reparação dos danos patrimoniais, temos o direito de proteção de vida, saúde e segurança jurídica, temos o direito da informação, o direito à educação. Eu aqui vou puxar um pouco sobre o direito à informação. Eu pude constatar também que uma boa parte dos conflitos existentes na relação do consumo tem como fonte a falta de informação. A informação consiste no conhecimento pleno de todas as características que compõem o bem, desde a sua natureza, a forma de utilização, a quantidade, a qualidade, etc, etc. No entanto, sempre que você for comprar um bem e não lhe forem dado toda a informação necessária sobre o bem, podemos dizer que aqui há uma violação dos direitos fundamentais, ou seja, dos direitos dos consumidores, até porque o direito do consumidor é um direito fundamental, porque encontramos consagrado na Constituição da República de Angola. Não sei se já há uma inquietação aí, pessoal. Aqui também gostaríamos de dizer também o que é que leva com que os fornecedores, por via das empresas, praticam as publicidades enganosas. Eu aqui trouxe 3 fatores. Um primeiro fator é destacarem-se dos seus concorrentes. Sempre que estamos numa economia de mercado, então há vários mercados a comercializarem os seus produtos. Então, se eu quero me destacar, então eles usam até o negativo. Então, a publicidade enganosa muitas das vezes ocorre, tem ocorrido porque eles querem se destacar diante dos seus concorrentes. Um outro dado é que eles querem chamar a atenção dos consumidores. E por último, é que eles querem manter os seus consumidores. Por isso é que eles praticam isso. Isso ocorre muito frequente no nosso país por causa da falta de policiamento ou fiscalização. Se houvesse fiscalização permanente, eficiente e eficaz, necessariamente as publicidades enganosas que têm ocorrido nos supermercados formais e informais teriam reduzido significativamente. Hoje é muito frequente por falta desses institutos que têm essa responsabilidade. Nós hoje temos o INADEC, temos a ANIESA, mas mesmo assim não consegue dar resposta a essa situação. Para a minha opinião, muito particularmente, o grande contributo que nós podemos dar é fazer com que as pessoas tenham o máximo conhecimento sobre a relação que vão constituir e se nesta relação poderão estar diante de uma publicidade enganosa ou não. Dizer também que as pessoas que praticam tais atividades de publicidade enganosa, sobre eles e elas, recai 3 tipos de responsabilidade. E isso podemos constatar no artigo... como é que eu posso constatar no artigo? Desculpe. Primeiro, eu até aqui poderia dizer, antes de dizer sobre as responsabilidades que poderão vir a recair, artigo 25º, podemos conjugar também com o artigo 26. Sobre elas recai 3 responsabilidades. Temos a responsabilidade administrativa, que o INADEC, por via de uma infração ou uma violação dos direitos dos consumidores, constatou-se ou averigou-se que realmente há esta violação dos direitos dos consumidores, poderá recair sobre o fornecedor uma multa, uma apreensão do bem, uma interdição do estabelecimento, total ou parcial do estabelecimento ou da atividade que vem praticando, ou mesmo suspensão temporária da atividade. Sempre que estivermos diante de uma violação, imaginemos que os supermercados, normalmente acontece mais nos supermercados informais, encontramos senhoras a comercializarem produtos que já passou a sua caducidade, o tempo para ser utilizado já não corresponde ao
requisito para o consumo, mas mesmo assim ainda vão fazendo a adulteração. E quando há essa constatação, o INADEC tem todo o direito de interditar, suspender e fazer com que essa pessoa, se vier a causar um dano, pagar uma multa ao consumidor. Não sei se me faço entender até aqui. Certo. Pois bem, também temos a responsabilidade civil. Imaginemos que eu venha comercializar um bem, este mesmo bem poderá vir também a causar danos na pessoa, poderá vir a não corresponder com a expectativa, você feriu com os direitos dos consumidores e o consumidor, por via da perda que ele teve diante desta relação que ele teve para com o fornecedor, pode pedir uma indenização, quer uma indenização sobre o mal que ele causou. E também temos a responsabilidade penal, que é a mais grave. São os produtos, os fármacos e os produtos alimentares, normalmente recai muito sobre isso. Quando vem a causar danos, perigo à própria vida da pessoa humana, recai sobre o fornecedor uma responsabilidade penal. Responsabilidade penal. Então, sempre que estivermos diante de uma publicidade enganosa, existem vários elementos que têm a responsabilidade ou a legitimidade ativa para intentar essa ação. Segundo o artigo 28º. Olha, no primeiro, nós podemos ter o consumidor padrão. O consumidor padrão é a pessoa que foi ter com o fornecedor diretamente. Há um conflito existente. Antes de você recorrer a qualquer outro órgão, você deve, por si só, o consumidor padrão tem a legitimidade ativa para recorrer, rever os seus direitos violados diante do fornecedor. Caso isso não aconteça, precisares um acompanhamento, temos o INADEC. O INADEC é uma instituição que goza de privilégio de execução prévia. Pode sempre atuar a favor e em benefício do hipossuficiente ou da vulnerabilidade do consumidor. Tanto o INADEC como a ANIESA, que é um órgão recente que veio auxiliar o INADEC. E depois também temos as associações de defesa do consumidor, que normalmente devem ter a existência de um ano. Essas sim também podem acompanhar para reverem os direitos violados dos consumidores. E por último também temos o Ministério Público, que é o órgão por excelência para rever sempre esses conflitos existentes entre os particulares, especialmente na relação de consumo. Pois bem, o direito do consumidor é um direito transversal, porque não falamos só no sentido comercial, falamos também no sentido em que ele, por via do fornecimento dos bens ou dos serviços, poderá vir a manter a tranquilidade, a paz, até o bem-estar da própria pessoa. Por isso é que o Estado angolano é que tem a responsabilidade de dar a educação, formação e proteger o consumidor diante desta relação. Isso encontramos no artigo 30, que vai dizer assim: o Estado angolano protege a vida da pessoa humana que é inviolável. Logo, quando houver sempre comercialização de bens que venham a pôr em causa a vida da pessoa humana, o Estado sempre deve intervir para proteger esse consumidor. E agora aqui também eu gostaria de entrarmos sobre as garantias, que isso é importante e essencial que nós saibamos sobre isso. Pois bem, se eu for comprar um bem imóvel, ou móvel, eu tenho uma garantia. Qual é a garantia de um bem imóvel? A garantia de um bem imóvel, isso encontramos no artigo 5º da Lei da Defesa do Consumidor, número 2. Percebemos que a garantia de um bem imóvel é de 1 ano, mas essa mesma garantia desse bem imóvel, ou seja, bem imóvel, melhor dizer, bem imóvel, é de 1 ano. Significa dizer, no decorrer do prazo desta garantia, se aparecer uma avaria ou um problema sobre esse imóvel, suspende-se o prazo de garantia para
solucionar esse problema. E quem soluciona não é o consumidor, são os órgãos, ou seja, são os técnicos desta mesma empresa que forneceram esse bem, que têm a responsabilidade de virem sanar esse problema existente sobre esse bem que venderam. Assim que solucionar esse problema, só assim é que volta a contar o prazo da garantia. Muitas das vezes não constatamos. Compramos um bem, temos a garantia de 1 ano. Aconteceu um problema sobre o bem, ao invés de nós irmos nos recorrer ao fornecedor, pegamos o bem e vamos arranjar. Isso é um erro. Também é por causa de falta de informação, falta de educação. E educação que é jurídica. Também temos, isso, o mesmo também acontece nos bens imóveis. Estamos a falar sobre as casas, os terrenos. No entanto, só que o prazo de garantia é 5 anos. O prazo de garantia sobre um bem imóvel, o prazo de garantia sobre um bem imóvel é de 5 anos. O prazo de garantia sobre um bem imóvel é de 5 anos. Se aparecer rachaduras durante, imaginemos 3 anos, estamos a ver essa casa durante 3 anos, e nesses 3 anos está aparecendo já problemas na casa, tem uma legitimidade para recorrer ao fornecedor, ao empreiteiro que fez a venda, o contrato, e dizer que não, aparentemente, quando foi me vendida esta casa, não tinha esse nenhum problema, mas agora aparecem esses problemas. Isso quer dizer que não há nada a esse tempo, então podes recorrer, porque está no prazo de garantia. Então, quanto às garantias sobre os bens móveis, 1 ano, bem imóvel, 5 anos. Quanto os bens que nos são fornecidos, pode ser bens móveis, ou seja, bens imóveis. Estamos aqui, bens imóveis. Se eu for comprar um bem imóvel, bens móveis ou imóveis, e eu constatar que esse mesmo bem, na fase do contrato, as informações não foram legíveis, foram ilegíveis, a informação não foi suficiente, foram insuficientes, então eu tenho um prazo, ou o prazo de restauração ou de pedir a devolução durante 7 dias. Comprei um bem, este bem não corresponde com a minha expectativa da como levou a celebrar esse contrato. Este bem tem varias. Não me passaram toda a informação necessária. Então, eu tenho o prazo de 7 dias para pedir a restauração deste mesmo contrato que agora fizemos. Quanto aos bens, também temos a caducidade e prescrição. Quando os bens duradouros, isso podemos constatar no artigo 13 da Lei da Defesa do Consumidor, os bens de fácil constatação, os bens que facilmente conseguimos constatar que esse bem tem varias, o prazo é de 30 dias. Eu comprei um bem, este bem, durante este percurso, imaginemos, compramos no dia 1 de março e no dia 15 começa a apresentar problemas, um eletrodoméstico. Então, eu tenho esse prazo para reclamar, porque é caducidade, são 30 dias. Se for bens duradouros, falei dos bens não duradouros, se forem bens duradouros, são bens que não é de fácil constatação, não é possível constatar facilmente que esse bem apresenta essas varias. Então, tem um prazo de 90 dias. Quer dizer, você a usar o bem, tipo uma arca, tem todo esse tempo que é para você conseguir constatar que esse mesmo bem tem esta varia. Então, aqui conseguimos compreender que nós, os consumidores, temos uma arma para podermos sempre ver os nossos direitos, sempre que forem violados. As entidades estão aí, bem identificadas, para nos auxiliarem a verem os nossos direitos protegidos. Tudo isso só requer, primeiro, perceber se estamos diante, sim, de uma relação de consumo ou não. Depois, perceber se essa pessoa tem como localizá-lo. Porque quando se faz ou celebra-se um contrato com uma pessoa que é difícil encontrá-lo, a sua sede,
é impossível fazer intentar uma ação ou fazer com que essa pessoa se responsabilize sobre o dano que veio a causar para nós. Então, é complicado. Então, tenham sempre atenção diante desses factos. Por enquanto, não é? Dou a palavra ao Edmilson para colocar as questões que suscitaram nesta pequena abordagem que nós fizemos e gostaríamos também das vossas contribuições e questões que eu acho que é o mais importante nesta fase. Exatamente, exatamente. Um bem-aja. Muito obrigado por ter me concedido a palavra, mais uma vez. E dizer aí ao pessoal que está em casa nos assistir que o Dr. Paiva está aberto a questões. Então, se tiver aí alguma questão, pode deixar aí nos comentários e eu vou fazer a questão de passar ao Dr. Paiva. O Dr. Paiva mesmo vai poder também ler e dar aí o seu parecer. Bem, eu Certo. vejo aqui a questão do colega Domingos Manuel. Ele colocou assim: há alguma possibilidade de invocar o direito do arrependimento? Ou seja, posso comprar um bem e depois arrepender-se e, consequentemente, pedir a devolução do meu valor? Pois bem, se comprares um bem e depois te arrependeres, primeiro é necessário compreender que o bem ou a prestação de serviço não é subjetiva, é objetiva. Imaginemos que você for ao supermercado e compraste um iPhone 12 e depois de 2 dias aparece o iPhone 13 e você vai à empresa, não quero esse telefone e quero o telefone que eu queria comprar não é esse concretamente, é este, o telefone iPhone 14. A qualidade do bem, a qualidade de um bem não é subjetiva, é objetiva. Exatamente. A qualidade do bem não é não é subjetiva, é objetiva. Mas agora, se você comprou um bem, celebraste o contrato, e este mesmo bem não satisfaz a necessidade que levou você a comprar esse bem, tens que te encontrar no prazo. Tens o prazo de 7 dias para poder pedir a devolução ou trocar por um outro bem. Exatamente. Todos têm essa missão, essa responsabilidade de sempre cumprirem com a vontade do consumidor. É só olhar para o artigo C9 da Lei da Defesa do Consumidor que te dá este direito. Tens o direito de reclamar. O artigo 9 da Lei da Defesa do Consumidor dá esta possibilidade. E por isso mesmo é que, na relação do consumo, o ente mais vulnerável é o hipossuficiente. Se você comprar um telefone e o telefone não apresentar avarias, quem causou a avaria foi você. Quem deve provar o ônus da prova, ou seja, quem deve manifestar o ônus da prova, não é o consumidor, é o fornecedor. Ele é que deve procurar todas as provas para dizer que não, quem causou este dano não foi o produtor, nem tampouco o distribuidor, nem tampouco eu, mas foi o consumidor. Por isso é que ele tem esta missão de eu fazer. Doutor Paiva saiu. Não sabemos por que razão e por que motivo. Vamos tentar adicioná-lo novamente. É a primeira vez que ele sai assim. Vamos tentar adicioná-lo novamente. Exato. Exato. O doutor Paiva já está a fazer o pedido. Estou à espera que o mesmo aceite. Estou à espera que o mesmo aceite. Mas, como o doutor Paiva dizia, né? Quando estamos nas questões de bens e serviços,
sobre tudo aquilo que é o âmbito do direito do consumo e mesmo aquilo que é a publicidade, mesmo que é aquilo, sobretudo aquilo que é a publicidade. Deixa eu só ver. Doutor, se calhar fez-me um pedido. Ainda não. Aquilo que é a publicidade, nós temos que ter em conta um fator muito importante, que é o artigo 8º e o artigo 9º da Lei da Defesa do Consumidor. Que tem que ver com as informações. As informações são tão importantes e imprescindíveis que o consumidor deve saber, deve ter. Ou seja, o fornecedor a fazer aquilo que é tanto a publicidade ou a comercializar o seu serviço ou bem, ele deve informar o consumidor de todas as formas, fazê-lo compreender na íntegra aquilo que ele está a vender, ou o bem que ele está a levar, ou o serviço que ele pretende fazer chegar. Então, ele deve informar. A informação é muito importante. Por isso é que eu estava esperando o doutor Paiva entrar, para o doutor Paiva fazer aqui a menção de quão importante é as informações, o conteúdo tanto do artigo 8º e o conteúdo do artigo 9º da Lei da Defesa do Consumidor, quando vem nos falar das informações que os fornecedores devem informar tudo aos consumidores acerca daquele produto ou acerca daquele serviço. Não é isso, doutor Paiva? Ainda está intrinsecamente ligado com aquilo que é a publicidade, porque Sim. você deve dar todas as informações. Então, doutor Paiva, se puder clarificar aqui, dizer a tamanha relevância que tem a informação, né, para os consumidores. Só para dizer assim, conforme já tinha dito, a informação consiste no conhecimento pleno de todas as características que compõem o bem. Carlos Ferreira Almeida, vou aqui citá-lo, ele diz assim: a informação tem sido a palavra-chave e quase mágica em toda a evolução do direito do consumo. Significa dizer que a informação influencia na decisão do consumidor em celebrar ou não determinado contrato. Imaginemos, eu estou munido de informação e eu sei que não, vou comprar esse bem, daqui a uma semana esse bem vai estragar. Será que eu compraria? Não. Se eu não estiver munido dessa informação, obviamente que estou diante de uma publicidade enganosa, porque violaram o meu direito de informação. A informação é muito importante, por quê? Porque ela faz com que o consumidor tome a decisão autônoma de celebrar ou não. Porque a publicidade enganosa é o quê? Ela vicia a vontade autônoma do consumidor em comprar um bem. Ele vai comprar um bem pensando que na realidade é o que está aí plasmado, quando na verdade não. A expectativa não corresponde com a realidade. Então a informação é essencial, é crucial. Sempre que formos comprar um bem, devemos estar munidos de toda informação que corresponde ao bem ou serviço. Agora, doutor Paiva, já que estamos a falar de publicidade enganosa, eu aqui estou muito curioso e acho que, se calhar, essa questão é a questão de muita gente que está lá em casa, né? Eu gostaria de saber quais são os critérios, eu não, né? Vou dizer nós. Nós gostaríamos de saber quais são os critérios para sabermos que estamos perante a uma publicidade enganosa, visto que, né, estamos a falar, definimos o que é uma publicidade enganosa, como é que ela opera, como é que os fornecedores a utilizam para ludibriar aquilo que são os consumidores, né? Uma vez existir essa característica, então importa que a nós saber quais são os critérios, assim para nós, tipo, quando estivermos perante uma situação do gênero, sabermos ver que não, isso foi uma publicidade enganosa, o que me aconteceu foi uma publicidade enganosa, o que houve foi uma publicidade enganosa.
Então, doutor Paiva, se puder clarificar aqui esta questão, agradeceríamos imenso. Bem, é interessante essa questão aqui. Pois bem, eu até já falei, mas vou falar de uma outra forma. Propriamente, identificar quais são os critérios para que identifique que estamos diante de uma relação, de uma publicidade enganosa. Tu tens que se colocar na posição do consumidor. Fica difícil identificar uma publicidade enganosa se você não for consumidor. Por quê? Exatamente. Porque é através da posição do consumidor que você consegue perceber que sim, estou diante de uma violação dos meus direitos, estou diante de uma publicidade enganosa. Por quê? Vê assim, a publicidade enganosa é a violação dos direitos inerentes aos consumidores. Quais são os direitos inerentes aos consumidores? Imaginemos que seja bens e serviços. Quais são esses direitos? São todas as características, desde a qualidade, quantidade, a propriedade, origem, preço e quaisquer informações úteis sobre os bens. Se eu não estiver diante dessas todas as informações, ou seja, se eu estiver diante dessas todas as informações, e quando eu for ter o bem, as informações que estão aí não corresponderem com o bem, estou diante de uma publicidade enganosa. Na minha defesa, desculpa aqui, passo essas informações, eu apresentei uma rolote que estava a comercializar hambúrguer. Na publicidade da rolote, está lá um hambúrguer bem composto, com todos os molhos. Couve, cenoura, ovo. Mas quando comprei o hambúrguer não está igual à imagem, ou seja, não tem o que está na imagem. Porque me coloquei na posição de consumidor, ao consumir, constatei que estou diante de uma publicidade enganosa. Só é possível perceber que estamos diante de uma publicidade enganosa quando nos colocamos na situação, na posição de consumidor, pode ser consumidor padrão ou por equiparação. Quem é o consumidor padrão? Somos nós que vamos comprar diretamente. Quem é o consumidor por equiparação? São os nossos filhos, nossos irmãos que se beneficiam dos bens que nós compramos. Exatamente. Não sei se me fiz entender. Não. Perfeitamente. Só é possível perceber essa situação. Sim, mas agora, diante dessa resposta, pode eventualmente surgir uma outra questão, que é a questão que, no sentido de que, será que essa publicidade enganosa afeta única e exclusivamente o consumidor? Não. Já respondi também. Eu disse assim, a publicidade enganosa não afeta simplesmente ao consumidor padrão. Também poderá vir a afetar o consumidor por equiparação. Exatamente. Imagina, vou dar o exemplo dos mercados informais. Eu vou ao supermercado, vou falar aqui da BCA, é mesmo aqui na BCA. Eu vou ao supermercado da BCA comprar um produto enlatado. Este produto enlatado, a data já foi alterada. Exatamente. Eu levo em casa, consumo esse mesmo produto com os meus filhos, meus irmãos. Afetou quem? Afetou a mim, consumidor padrão, afetou os meus filhos. Se eu morrer ou se eu não conseguir intentar uma ação, os meus filhos podem intentar uma ação. Os meus sobrinhos podem intentar uma ação. Ou seja, podem recorrer, porque têm legitimidade passiva. Embora eu tenha legitimidade ativa, eles têm legitimidade passiva. A lei consagra dar esse direito aos consumidores por equiparação. Então, afeta a mim, consumidor padrão, e afeta também ao consumidor por equiparação. E não só, também vem a afetar a economia do nosso Estado, põe a vulnerabilidade, põe em causa os órgãos de fiscalização, quer dizer, não há credibilidade na existência desses órgãos. Para que existem esses órgãos? Para fiscalizarem. E por que não fiscaliza? Por que a publicidade enganosa acontece? E acontece onde? Nos canais televisivos, nas rádios. Exato. Doutor,
Aqui tem uma questão de um internauta. Ele coloca, ele diz, gostaria de saber até que ponto o consumidor pode ser indemnizado por lhe ser fornecido um bem avariado. Se ele foi fornecido... Eu acho que o doutor também já respondeu esta questão, né? Não, Mas é melhor não, sempre tá aqui, não. Vou responder, sim, vou sim. reiterar a resposta, A sim. resposta é exatamente. Bom, quanto a essa questão, não sei quem é o nome do colega, não é? Ou do doutor. Chama-se, o internauta chama-se o senhor Bengaroso. Bengarroso. Muito Bengaroso. Não, é Senhor Bengaroso. Bengarroso. Muito Hã? bom. Artigo 21º, artigo 11, fala sobre a responsabilidade do vício do bem. Pois bem, sempre que um bem tiver um vício, e aqui a questão do colega são impróprios o uso ao consumo de bens, os bens adulterados ou avariados. Qualquer relação de consumo que estivermos diante de um produto avariado, o consumidor deve recorrer ao fornecedor para restituir ou para devolver os valores que ele deu ao fornecedor no prazo máximo de 30 dias. Aqui não é porque há indemnização. Só haverá indemnização em situações em que esse mesmo bem avariado vier a causar dano na pessoa. Imagina que você comprou uma peça de carro, você queria nova, e comprasse uma peça de carro e deram segunda mão, e depois Meu colocou a vida da doutor. própria pessoa. Isso dá realmente uma responsabilidade civil e até mesmo poderá se recorrer a uma responsabilidade também penal a essa mesma pessoa, se essa pessoa vier a morrer. Exatamente. Pergunta bem solucionada. Bem solucionada. Eu acho que tem aqui mais uma outra questão do ilustre Domingos Manuel. Será que consegue ver? Não sei o que ele diz. Domingos Manuel. Ele diz, levantei a questão pelo fato de ser uma figura nova em alguns ordenamentos jurídicos, ou seja, o consumidor pode arrepender-se e eventualmente devolver o bem, desde que esteja em condições de voltar a ser usado. Ok, deu um contributo aqui. Só não sei se essa figura é bem possível, né? É bem possível que exista. Não, aqui nós temos essa figura. O artigo 9 dá essa possibilidade de... Exatamente. Se não corresponde à vontade da qual me levou a comprar esse mesmo bem, então posso devolvê-lo. Nas mesmas condições que eu recebi. É verdade. Uma outra questão que é muito pertinente é a seguinte, é mais ou menos no sentido de existir um outro tipo de publicidade, que é a publicidade abusiva, né? Uma vez que a lei e a doutrina apresentam uma distinção entre as mesmas, né? Mas eu gostaria de saber se é possível existir uma publicidade enganosa abusiva. Pois bem, esses dois institutos existem. Existem publicidade enganosa e publicidade abusiva. É aquilo que eu disse no princípio. O que constitui um ilícito contra o ordenamento jurídico angolano são as publicidades enganosas e outras. Essas outras são quais? Esta, publicidade enganosa e publicidade abusiva. Encontramos elas no artigo 21º. A primeira, no parágrafo 2º, parágrafo único, vou lá constatar, desculpa para não
estarmos aqui a mentir. Nós Exatamente. vamos aqui. Parágrafo único, sim, e parágrafo segundo. Nós constatamos a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. A publicidade enganosa, já falamos quando é que estamos diante de uma publicidade enganosa. Por que dissemos isso? Para diferenciar uma da outra, é só olharmos para o... Como é que a doutrina diz? A doutrina diz assim, o princípio da veracidade e o princípio da não abusividade. O princípio da veracidade está muito ligado com o princípio, está muito ligado com a publicidade enganosa. Significa dizer, sempre que tivermos a publicidade, devemos pautar pela verdade, pela Exato. coerência, para que o consumidor possa adquirir o bem de forma livre. Esse é o princípio da veracidade. E o princípio da abusividade vai dizer assim, são todos os atos praticados pelos fornecedores que visam a praticar ou a incentivar atividades discriminatórias que podem que podem colocar em causa a estabilidade de uma pessoa ou do país próprio. E a publicidade abusiva. Vou dar um exemplo. Estou a comercializar uma garrafa de água em que tem um neném claro, imaginemos claro, e a dizer escuro não. Isso é uma publicidade abusiva. Está a pôr em causa o quê? A raça humana, a cor dos outros, colocar uma imagem de alguém a discriminar, também uma publicidade abusiva, incentivar a violência, isso é uma publicidade abusiva. Então, entre a publicidade enganosa e a publicidade abusiva, alguns entendem que a mais grave é a publicidade abusiva, porque porque a publicidade abusiva, ela é mesmo a prática de ato discriminatório de natureza que incitem à violência, Exatamente. explora o medo, a superstição. Então, a publicidade abusiva é mais grave em relação à publicidade enganosa. Exatamente. Até viola a Constituição, essa publicidade. A própria Constituição viola, sim. Yeah. A Temos publicidade aqui... enganosa... Sim. Pode continuar, pode proceder. Ainda muito... Não, eu até só queria dar mais aqui um ponto sobre os direitos dos consumidores. Quantas e quantas vezes nós compramos o bem e a informação do catálogo vem em língua mandarim, chinês, vem em francês, vem em inglês, e nem sequer há uma parte que vem o português. Isto é uma violação dos direitos dos consumidores, sabe? Porque por artigo 19 da Constituição diz que a língua oficial da República de Angola é o português. E como é que eu vou comprar um bem em que a informação, o catálogo, vem todo na língua estrangeira? Como é que eu vou fazer a utilização desse mesmo bem? Isto é uma violação. Quem tem o direito de colocar diretamente essas coisas é o fornecedor ou o produtor. Por isso é que o direito do consumidor é uma beleza. Ele vai dizer assim, em situações de conflitos sobre o fornecimento de um bem ou de um serviço, não havendo a possibilidade do encontro do produtor, responsabiliza-se o fornecedor, a pessoa que forneceu. Chama-se responsabilidade solidária. Por isso é que não é só vender à toa, tu tens que saber vender. É o que eu falei, é saber vender. Às vezes, foste comprar um produto que não está a ser bem comercializado, você vai vender porque não, vão só responsabilizam quem é o produtor. Não, aqui chama-se responsabilidade solidária, desde o produtor até o indivíduo da cabeça da camada mais baixa é responsabilizado. Exatamente. Olha, e eu ainda acho, doutor Paiva, que isso é uma reflexão que nós devíamos trazer na nossa realidade, porque há coisas que ainda necessitam de muito esforço, de muito olhar para se efetivarem na realidade.
não basta que esteja apenas escrito, basta que também, basta que também os órgãos de direito se manifestem e façam com que essas normas sejam cumpridas, porque eles é que são os veículos para se fazer cumprir essas normas que estão aí. Estás a ver, mano? Realmente, sim, realmente. O INADEC é um veículo para fazer com que essas normas entrem, não estejam apenas no papel, não estejam apenas num livro, mas que saiam do livro e entram para a realidade, para a prática. Porque há mesmo muitos produtos que nós, inclusive, isso até é uma prática já costumeira que todos nós compramos e temos, e nem sequer vem a tradução em língua portuguesa. Oficial, Exatamente. Não vem a tradução em língua portuguesa, que é a nossa língua oficial. O mesmo, não fugindo aqui do tema, o mesmo acontece naquilo que é o processo civil, nos articulados. Tem aí, me esqueço o artigo, mas ele diz que os articulados devem ser redigidos em língua portuguesa. Estás a ver? Então, exatamente. Muitas dessas pessoas devem ter atenção a este critério, que é muito importante. Então, doutor Paiva, aqui temos o Álvaro. Temos o Álvaro, temos o doutor Eurico Cassala, que Vou deixou responder, aqui... vou responder já o Álvaro. O Álvaro? Ok. Sim, sim. Creio que já tens aí a Já, resposta formulada. Exatamente. Quando o Álvaro colocou a questão, existem muitos estabelecimentos que praticam atividades comerciais e não têm os livros de reclamações. Pois bem, existem sociedades de facto e de iuris. Quando é que estamos diante de uma sociedade de iuris? São aquelas que têm personalidades jurídicas. São aquelas que têm a partir do registro. Logo, tendo a personalidade jurídica, havendo um problema, a quem se deve atacar? Ao, ao sócio? Ao gerente? Não. Ataca-se o quê? A sociedade. Mas aqui, não havendo nessas instituições de iuris os livros de reclamações, nós devemos contactar diretamente o INADEC para ver o porquê que esta sociedade não tem os livros de reclamações, porque é um direito, é uma obrigação que eles devem ter os livros de reclamações sempre que os consumidores, diante de uma insatisfação, possam colocar aí as suas reclamações. Como é que uma sociedade de juros, de direito, não tem livro de reclamações? Vai dizer que o INADEC não concedeu? É mentira. É que ele não quer colocar à disposição aos consumidores, tanto nos bancos comerciais, tanto nos supermercados, até mesmo nas cantinas também tinham que ter. Nas cantinas de juros e de facto também tinham que ter. Tinham que ter essa obrigação. Então você está pegando uma sociedade. Se você paga imposto, você não está aí por alheio. Então é necessário que sempre que estivermos diante dessas instituições, tanto de juros e de facto, deve-se sempre procurar saber onde é que se encontra os livros de reclamações, e se não haver, procurar as explicações. Não havendo uma insatisfação por parte do gerente desta mesma instituição, recorremos sempre ao INADEC para verem os nossos direitos ressarcidos, porque é uma obrigação, é um direito em que essas sociedades devem ter, necessariamente. Agora, as de facto, em princípio, ainda entendemos por falta de uma organização no nosso país, até porque nós temos mercados formais e informais. Então, as de facto ainda entendemos. Por isso é que sempre que houver um problema, ataca-se diretamente o patrimônio dessas sociedades ou desses gerentes que praticam essas atividades. Entre aspas, gerentes, porque gerente não é qualquer pessoa. Hein? Em sociedades comerciais que se diz gerentes, são sócios. Exatamente.
Mas não vamos bem nesse fórum. Vamos criar um dia um fórum próprio para falarmos sobre as sociedades comerciais. Muito obrigado. Continuando. Certo, continuando, O temos Eurico, né? o Eurico Cassala, o doutor Eurico Cassala, ele faz aqui uma questão. Ele coloca a questão da seguinte maneira: companheiro Paiva, qual é a forma de processo que segue as ações que visam a defesa dos direitos do consumidor? Estamos juntos. Meu Deus! Oh, É mesmo Eurico bem Cassala. interessante. Exatamente. Pois bem, quanto a essa resposta, eu vou responder depois. É processo, porque existem duas formas, né? Existem duas formas. Ação declarativa e ação, como é do processo, Executiva. executiva. Certo. Ação declarativa. Quais são as formas? Podem ser forma comum ou especial. Exato. Agora queremos saber em que forma se atua no âmbito de uma insatisfação, porque o INADEC, a ANIESA, até mesmo as associações de defesa do consumidor, são órgãos que vão praticando atividades extrajudicial. São órgãos que tomam ou auxiliam em medidas extrajudiciais. Significa dizer que no âmbito de uma insatisfação sobre essa medida extrajudicial, a quem eu devo recorrer? Ou seja, não gostei da decisão que foi tomada a partir do auxílio do INADEC ou da ANIESA. Então, eu vou recorrer ao meio judicial. Qual é a forma de processo? Então, a forma de processo aqui seria uma forma de processo especial. É especial. É especial. É especial porque identifica-se realmente qual é o fato, qual é o litígio. A forma é especial. Exatamente. Na sala do não, pode continuar. Não sei, não é? Concretamente, mas a forma mesmo é esta, é especial. Só estou assim um pouquinho na Exatamente. dúvida. Sim. Em caso de se buscar mais substrato, podemos fazê-lo num outro fórum, porque o direito é uma ciência que está em constante evolução, não é uma coisa estática, ela evolui sempre, os tempos mudam, os tempos são outros, e temos que entender como a sociedade funciona. Por outro lado, temos aqui mais algumas questões. Temos aqui o ilustre Domingos Manuel, que está sempre aqui a fazer algumas questões que também acho que são pertinentes e Sim, e sim. de real valor. Ele faz aqui, a questão dele é a seguinte, ele coloca qual é o período legal que o INADEC dispõe para avaliar os livros de reclamações? Ele coloca essa questão, né? Se realmente existe um período legal para que o INADEC dispõe para avaliar os livros de reclamações, né? Uma vez, né, que os livros de reclamações têm de ser avaliados e analisados, né? Então, acho essa questão pertinente e ele faz aqui também uma outra questão, não esquecendo esta, ele pergunta, no âmbito da resolução dos conflitos desta relação, pode ser chamada a figura da procedência obrigatória. Procedência obrigatória. Oh, Bem, quando a primeira questão que o doutor Domingos colocou é pertinente, vamos levar em conta para que a nossa abordagem seja mais enriquecida em outros fóruns. Não vou dar uma resposta aqui direta,
estaria a cometer um dos grandes erros, não é? Mas agora, quanto à segunda questão que coloca, se como é que Se, é? se obedece o princípio da precedência obrigatória, da procedência, a procedência obrigatória, né? Sim, No âmbito da resolução dos conflitos sim, dessa relação, ok, tá tudo bem. se é chamada a figura da Quanto, procedência obrigatória. muito bem. Quanto aos conflitos existentes na relação de consumo, havendo um litígio, não se padece de uma precedência obrigatória. Podes diretamente recorrer ao tribunal ou passar por vias extrajudicial, que são os institutos, a DEC, a ANIESA, etc, etc. Significa dizer, o consumidor tem esta legitimidade. Por isso é que até mesmo nas ações de direito do consumo, o consumidor não paga nenhuma custa judicial. Esse é o bônus que o consumidor tem. Por isso é que ele vai diretamente. Não se paga nada. A lei dá essa possibilidade. Chama-se facilitação judicial. Artigo 29 da lei. Então, não Ok, obedece aqui a precedência obrigatória. Porque é pôr em causa um direito que é iminente. exatamente, exatamente. Agora, doutor Luiz, aqui temos aqui a questão do doutor Áureo, do grande e ilustre doutor Áureo Bernardo. Ele coloca a seguinte questão: qual é a diferença entre o INADEC e a ANIESA? Ok, muito bem. Também é pertinente. Primeiro é que o instituto que a lei da defesa consagra é o INADEC. Exatamente. É o INADEC. Então, o INADEC tem essa missão toda, abrangente. Ela atua, por isso é que eu disse no princípio que o INADEC é um instituto que goza de privilégio de execução prévia. Pode e sempre atuar em benefício da violação dos direitos dos consumidores. Diferente da ANIESA, que embora tenha a mesma finalidade, que é a conservação dos direitos dos consumidores, mas nós conseguimos identificar um pouquinho da limitabilidade da ANIESA, porque a ANIESA é uma autoridade de inspeção econômica e segurança alimentar. Logo, ela se limita, o seu foco está mais nesse âmbito da atuação. É uma inspeção, vai atuar mais no âmbito econômico e na segurança alimentar. Então, a diferença está muito nisso. Não é que ela não pode atuar em outros fóruns, pode, mas, concretamente, o seu modo de atuação está relacionado na inspeção econômica e segurança alimentar. Diferente do INADEC. O INADEC está além de tudo isso. É como a publicidade e a propaganda. A publicidade é restrita e a propaganda está além. Extensa, exatamente. Parece a mim que a pergunta, temos aqui mais uma pergunta que é do Dr. Menezes, Antônio Menezes, doutor Antônio Menezes. Ele diz: boa noite, companheiro Paiva, meus parabéns à equipa. Atendendo o tema em apreço, gostaria de saber o papel do INADEC e da ANIESA na defesa do consumidor. Olá, boa noite, doutor Menezes. Espero que estejas bem, né? Muito bem. É um prazer tê-lo aqui. O papel da ANIESA e do INADEC. Primeiro é que o INADEC é um instituto público, é um órgão da administração indireta do Estado, dotado de personalidade jurídica e tem como finalidade e missão proteger, criar mecanismos que visam salvaguardar os direitos inerentes aos consumidores. O papel do INADEC e da ANIESA está concretamente não só na proteção, como na educação e na informação sobre os direitos de qualquer bem inerente à comercialização. Significa dizer, em outras palavras, vamos aqui trazer 3 elementos. O INADEC tem como função proteger o consumidor, tem como função educar o consumidor, tem como função informar o consumidor sobre qualquer bem que está a ser comercializado. Essa é a função
o INADEC. Depois, quando falo proteger, estou a falar manter a legalidade, manter a ordem, fiscalizar, fazer o policiamento, tudo aquilo que é necessário para que a relação do consumo esteja conforme aquilo que a lei prescreve. Por isso é que elas sempre gozam de privilégio de execução prévia. Significa dizer, sempre que elas tiverem que atuar, não precisam de um mandado, não precisam de uma autorização, elas devem atuar diretamente, gozam de privilégio de execução prévia. É atuar diretamente para verem os direitos iminentes do consumidor protegidos. Exatamente. Temos mais questões, o público hoje está motivado, muitas dúvidas. Doutor Paiva, temos aqui o doutor Álvaro Henriques, em que ele pergunta o seguinte: doutor Paiva, se tivesse que fazer uma reforma na atual lei da defesa do consumidor, por onde começaria? Ok, se tivesse que para fazer uma... Primeiro, poderia... não seria lei da defesa do consumidor. Tinha que ser um código. Yeah. Código da defesa do consumidor. Se for um código, logo trará mais institutos para ver consagrado os direitos iminentes do consumidor. Segundo, no nosso ordenamento jurídico, devido à evolução tecnológica, existem várias situações que ocorrem no nosso país que não estão consagradas. Uma delas, eu diria que é os produtos eletrônicos. Se nós formos celebrar um contrato com a Tileva, você entrou no site e escolheu o carro de acordo à possibilidade que você tem. E imagina que ele aparece de acordo com a possibilidade e no percurso acontece um trânsito, algo assim parecido. O cronômetro que eles colocam aí vai contando. Significa dizer que você, em algumas circunstâncias, você poderá vir a pagar mais do que aquilo que você foi celebrado. Exatamente. Então, se ele colocar no sistema aquilo que está publicitado, que o preço daqui até aqui, um carro sem ar-condicionado é 1.500 kwanzas, por que agora eu devo pagar 3.000 kwanzas ou 2.000 kwanzas? Não importa. Ou 1.150 kwanzas, quando na verdade era só 1.000 kwanzas. Ah, não, houve isso, não. O preço é objetivo. Então, se houver uma lei, um artigo, um instituto que visa regular os produtos e os serviços eletrônicos, poderá vir também a solucionar muitos dos problemas. Ainda existem muitos problemas existentes na relação do consumo devido à evolução do nosso país que não se encontram consagrados na lei da defesa do consumidor. Então, existindo um novo código, daria essa possibilidade da inclusão de muitos dos nossos problemas atuais e atuantes no nosso ordenamento jurídico. Então, para mim, era uma reforma do código, depois procurar os factos, os conflitos existentes, em que às vezes que para resolver temos que ir sempre no Código Civil, quando na verdade deveria existir uma lei específica para regular esta mesma relação. Exatamente. Mas o doutor Álvaro, o doutor Áureo, ele aqui coloca uma questão, tipo, no sentido de que, por que um código, ele diz, por que um código e não uma lei, né? Será que os institutos não podem ser previstos na lei? Qual é a diferença, prática, execuibilidade da lei, execuibilidade da lei entre uma lei e um código? E por que uma reforma na atual lei passaria por esse caminho, deixar de ser lei para se tornar um código? Execuibilidade da lei. Ok, muito bem, obrigado. Doutor, como é que chama o doutor? Áureo, não é? Yeah. Muito bem, doutor Áureo. Pois bem, nós vimos que, eu digo isso porque fizemos um estudo comparado
fizemos um estudo comparado em que a evolução dos países das quais nós temos fonte como inspiração para a criação das nossas leis já evoluíram, saíram das leis para os códigos. Por quê? Porque as leis têm poucos institutos, são restritas. Se nós formos olhar para a lei da defesa do consumidor, ela nem comporta mais de 100 artigos. E não só, há um limite entre a lei e o código acarreta mais institutos, acarreta mais princípios. Eu acho que é por essa via, eu acho que é por essa via. A executibilidade, entre aspas, não é? Quereria dizer que se nós tivermos um código e traria mais institutos. Não estou a dizer que na lei não poderá haver existir, poderá haver existir, mas não será mais, não será tão específico, não será tão claro. Mas já no código há uma maior compreensão para todos. Exatamente. Eu percebi porque eu acho que o doutor Áureo queria aqui perceber se para uma lei existia ou existe um limite, estás a ver? E para um código não, estás a ver? Questões de maior abrangência, né? De maior extensidade. Eu acho que ele quis saber isso, né? Porque na realidade é lei, né? Não deixa de ser lei, né? Então tudo passa por lei mesmo, tá a ver? Realmente, sim. Yeah. Não, mas essa questão que o Áureo colocou é interessante. Também vamos levar como contributo para o melhoramento da nossa apresentação, não é? Exatamente. O Eurico, apontamos. A questão que coloca o Áureo, a questão que coloca o Menezes, tudo isso é importante para o nosso enriquecimento. Exatamente. Pois nós estamos em constante evolução e mudança, né? Então, não devemos correr contra o tempo. Realmente. Ninguém é mestre de tudo, né? Ninguém sabe tudo. Nós sabemos aquilo que é essencial. O que não sabemos, devemos ter a amabilidade suficiente de dizer: até aqui não sei, vou investigar e num outro fórum vou trazer com mais bases e de uma melhor forma. Aqui o doutor ele fala que fala-se muito de pouca inércia do consumidor nas relações do consumo. Quais são as proteções legais do fornecedor? Ok. Bem, eu aqui vou começar a dizer assim. Doutor Paiva, antes de falar, deixa só dizer que eu também já quis chegar até esse ponto no que concerne a proteção legal do fornecedor. Pode falar, depois eu vou fazer a pergunta aqui, né, que é a minha pretensão. Pode dar sequência à resposta do ilustre Domingos Manuel. Muito bem. A lei da defesa do consumidor, ela mesmo é específica para vir dar solução, proteção ao direito do consumidor. Por quê? Porque na relação do consumo, o profissional aparece sempre em vantagem. O profissional tem mais conhecimento em relação ao consumidor. Então, a lei da defesa do consumidor e as leis auxiliares que visam proteger o consumidor estão sempre a favor do consumidor. Por isso é que dificilmente encontraremos um instituto que vai regularizar ou proteger o fornecedor. Só há uma situação que eu já constatei em que visa proteger o fornecedor. É
a situação em que o consumidor comprou um bem em bom estado e este mesmo bem depois vem aparecer, depois durante uma semana aparece e vai dizer, não, este bem que eu comprei nesta instituição não está bom. A quem recai a responsabilidade de aferir o ônus da prova? É o fornecedor. Se o fornecedor conseguir provar que este bem não tem nenhum problema, e se tiver problema, quem causou foi o consumidor, recai sobre o consumidor uma responsabilidade. É a única dignidade que se protege o consumidor, porque em todas as relações, o consumidor, o fornecedor tem mais informações em relação ao consumidor. Por isso é que diz-se a vulnerabilidade, diz-se a hipossuficiência do consumidor, porque quem fornece é o quem produz, tem sempre maior informação em relação àquele que só vem comprar. Então, dá-se sempre a proteção, porque, vamos dizer, no mercado, o que é que existe mais? É consumidor ou fornecedor? Obviamente, o que mais existe são os consumidores, que são entes não específicos, indeterminados. Consegue-se determinar quem é o consumidor, quem não é consumidor, mas conseguimos identificar quem é o fornecedor. Então, por você ser fácil de ser identificado, sobre ti recai várias responsabilidades, porque você sabe tudo quando você vem comercializando. Então, a lei, por isso é que é lei da defesa do consumidor, não é lei da defesa do fornecedor. É mesmo lei, por Exatamente. isso é que o dia 15 de fevereiro, dia 15 de março de 1962, o 35º presidente dos Estados Unidos da América, John Kennedy, salvo erro, fez um discurso, e nesse discurso apresentou vários direitos inerentes aos consumidores. Por causa de quê? Por causa do desenvolvimento industrial, dos mercados, do comércio internacional que estava a se desenvolver o mundo. E via-se que havia muita violação sobre os consumidores. E sentiu-se a necessidade de se falar sobre esses entes que não são específicos, que todos nós, em algum dia, em algum momento, colocamos-nos como consumidor. Então, é necessário que se proteja esse indivíduo. Não temos direito à qualidade, direitos à quantidade, direito à proteção, direito à proteção, saúde alimentar, etc, etc. Certo. Doutor Paiva, ainda nesta senda, quanto a essa questão de não existir, né, proteção legal assim específica do fornecedor, sendo que a única que você já encontrou foi aquela que você aqui acabou de mencionar. Eu acho que muita gente confunde uma relação de consumo propriamente dita, ou de facto nós precisamos compreender quando é que estamos definitivamente perante a uma relação de consumo de fato. Por quê? Porque eu tenho um irmão, um amigo irmão, que ele tem uma gráfica e a gráfica vive de publicidade, né? A publicitar os seus serviços, os serviços que o mesmo oferece. E muitas das vezes aquilo é feito por encomenda. As pessoas fazem as devidas encomendas, passo erro, e quando chega no período para as pessoas irem pegar as encomendas, não vão, deixam aí tudo, tá a ver? Deixam, com quem diz, fazem a encomenda e não dão sequência de todo o ato, né? Deram entrada das encomendas, o fornecedor gastou material, gastou produtos a fazer a matéria que foi requerida pelo consumidor e no final o consumidor não vem pegar o produto, não diz nada e quem acaba por perder, nesse caso, é o fornecedor. Então, eu gostaria que você clarificasse mesmo aqui quando é que estamos perante a uma relação de consumo de fato, né? Que há uma relação de fato mesmo entre um fornecedor e um consumidor, salvo erro, né?
salvo aqui algum erro que eu tenha cometido. Então, a minha questão mesmo é essa, para nós respondermos muitas questões, muitas das vezes temos que pautar por aquilo que é a realidade, ou por aquilo que, quando nós estamos presentes, aquilo, ou quando nós estamos numa eminência de fazer aquilo. Então, gostaria que você clarificasse quando é que está mesmo perante uma relação em que, de um fornecedor e um consumidor, perante uma relação de consumo. Bem, estamos diante de uma relação de consumo. Sempre que eu for, ou seja, primeiro é saber quem é o fornecedor e quem é o consumidor. Isso é importante saber, porque aqui vamos conseguir perceber se estamos diante de uma relação de consumo ou não. Como já tinha dito, vou reiterar, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica a quem se destinam bens ou serviços e que os utiliza como destinatário final. Comprei um bem por um fornecedor e que eu utilizo esse bem como destinatário final, não é? Exato. Depois, quem é o fornecedor? É toda pessoa física ou jurídica que comercializa, que vende esse bem ou esse serviço no âmbito profissional e que tem como finalidade o lucro. Logo, estou numa relação de consumo. Sempre que eu comprar um produto ou um serviço diante de um fornecedor e eu utilizar e eu destinar esse bem ou serviço como destinatário final. Se eu não utilizar este bem como destinatário final, não sou um consumidor. Exatamente. Ou seja, não estamos diante de uma relação de consumo, estamos diante de uma relação comercial, porque eu sou revendedor. Fui revender aquilo que eu comprei. Exatamente. Logo, a incidência da norma a se aplicar nesta relação de consumo não será concretamente direito do consumo. Exatamente. Agora, indo neste ponto de vista, em que pé ficamos? Por quê? Porque aqui há a questão dele, eu digo que ele é o fornecedor porque ele é que produz, né? Ele vende bens e serviços, produz os produtos e faz a venda para obter lucros. Exatamente. Ele produz e faz a venda. Exatamente. E o que acontece? Muitas das vezes, os destinatários finais, passo o erro, que são os consumidores, né, acabam por desistir. Um exemplo, tu fizeste uma encomenda de um determinado artigo e o mesmo... Percebi. O mesmo Bem, deu dinheiro? Ainda não deu dinheiro. A questão é esta. Então aqui não houve sinal, aqui já direito das obrigações. Exatamente. Por isso aqui seria sinal. Quando há sinal, se houver incumprimento da parte do fornecedor, ele vai dar em dobro. Se haver incumprimento da parte do consumidor, ele perde o sinal. Exatamente. Por isso é que eu te disse que era primeiro imprescindível você fazer menção quando é que estamos perante uma relação de consumo, que era para nós darmos resposta a essa problemática dele. Então, se ele estiver aí a nos ouvir, ele já tem a questão dele resolvida. Aí não há uma relação de consumo. Meu amigo, não há uma relação de consumo. Porque ele não pagou o teu produto, não pagou o teu serviço. Aí o que houve entre vocês foi um acordo. Foi um acordo, né? Se assim podemos chamar. Foi um acordo. Temos aqui mais algumas questões. Doutor Luiz, oi, aqui. O meu telefone já está a reclamar. Mesmo na carga. Está a reclamar se a bateria, algo assim, para estar muito quente, o telefone. Mas pronto, vamos gerindo. Se eu não estiver mais aqui, não desliguem também a live. Vamos tirar uma segunda volta. Exatamente. Doutor Paiva, olha, aqui tem uma questão muito pertinente do doutor Antônio Menezes, em que ele pergunta:
Doutor, é possível responsabilizar o fornecedor, nesse caso o Estado, nas publicidades enganosas relativamente às condições de água potável, estradas, energia? Se é possível, como pode ser? Uma pergunta muito pertinente. Muito bem. Eu estou aqui a procurar o artigo que dá uma resposta direta Exatamente. a essa questão. Aqui conseguimos perceber que o direito do consumidor é um direito transversal. Pode ser público ou privado. É público porque é criado por órgãos competentes, órgãos estaduais competentes, para poderem vir regulamentar ou regularizar esta relação privada entre um ente privado e uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. E, no entanto, a própria lei vai dizer assim: o direito do consumidor aplica-se também às entidades públicas, não só às entidades privadas, mas também às entidades públicas. Imaginemos que há violação dos direitos dos consumidores no âmbito da prestação de energia. Eu paguei energia durante um mês e durante 2 semanas tivemos em falta de energia durante 2 semanas tivemos em falta de energia, sem nenhuma informação. A este órgão específico, que é o Ministério da Energia e Água, recai sobre quê? Sobre eles o quê? Uma responsabilidade. Responsabilidade civil. Vai ter que reparar todos os danos que veio a causar sobre esses consumidores deste mesmo bem. E como é que isso procede-se? Como é que isso procede? Eu falando com o professor Eugênio, a forma de prossecução sobre essas violações que existem ou que têm existido frequentemente no nosso ordenamento jurídico angolano tem sido recorrente e ainda não houve nenhum caso específico em que o Estado foi responsabilizado sobre a falta de prestação de água ou de energia ou de uma outra coisa que poderia prestar no cumprimento a qual ele poderia ter feito. Por isso é que não temos caso específico. Eu pedi um caso específico em que o Estado, por via do Ministério que nos fornece água, energia, como é que foi? Tipo, uma jurisprudência? Não temos. E por isso, dizer concretamente como é que se procede é um campo que se morre, tá vendo? Diretamente. Por quê? Porque não temos ainda um órgão coerente que dá resposta a estas situações. Então, precisamos de mais reforço de policiamento e precisamos de mais efetivação daquilo que está escrito. Porque lei, a lei da eletricidade, a lei das águas, a lei da publicidade responsabilizam esses entes. Mas agora, um caso específico não temos. Um caso que ocorreu foi no Asa Branca. A administração a administração que fornecia energia naquele mercado deixou de fornecer energia durante 3 dias e causou um grande estrago. E como é que foi a resolução daquilo aí? Ficou assim. Não há uma intervenção nem do INADEC, nem da ANIESA para dar resposta àquela situação. Então, é mesmo falta de coerência os órgãos que poderiam dar solução a essas situações. Porque se fosse para dizer qual é o procedimento, é mesmo dizer, o procedimento é fazer uma reclamação, fazer um inquérito de reclamação no caderno do INADEC, não havendo uma resposta, recorro diretamente ao instituto que visa proteger o consumidor, havendo uma decisão não me satisfaz, vou diretamente à via judicial.
impugnar, ou seja, impugnar se a decisão que já foi tomada, né? Ou intentar uma ação, melhor dizer. Exatamente. Aqui, por esse pé, acabamos de ver que, na maioria das vezes, o Estado nunca é responsabilizado. Não temos ainda um caso específico que o Estado foi responsabilizado. Exatamente. E se foi, cumpriu como? Não temos ainda um caso específico. Exatamente. É mais só entre o consumidor e o fornecedor privado. Se não Estado propriamente. Dito. Não. Temos aqui mais uma questão. Temos mais questões, né? Esse é o dia a dia. Exatamente. Temos aqui, antes de ir. Antes de irmos para a questão do Dr. Áureo, que colocou mais uma questão, vou perfilhar pela questão do ilustre Domingos Manuel, que a pergunta dele é a seguinte: poderá o fornecedor recusar a atuação da ANIESA caso este órgão venha agir em defesa do consumidor? Poderá o fornecedor recusar a atuação da ANIESA caso este venha a agir em defesa do consumidor? Caso a ANIESA se manifeste na posição ou a favor ou age em defesa de um consumidor, pode o fornecedor recusar a atuação da ANIESA nesse caso? Porque eu acho que aqui te levaria de novo àquela questão que era para fazer a distinção entre o INADEC e a ANIESA. Não. Exatamente. Mas a questão que você coloca, Daniel, Domingos, é assim. A ANIESA e o INADEC, elas têm um fim. Qual é o fim? É a proteção dos direitos dos consumidores, educar os consumidores, dar informação suficiente e munir os consumidores no âmbito de um conflito, dar esses direitos dos consumidores a verem os seus direitos protegidos ou salvaguardados. Então, sempre que um desses institutos, porque a ANIESA é um órgão, é um instituto que surgiu por via de um decreto para auxiliar o INADEC. Significa dizer, se ele aparecer ao seu mercado, você como fornecedor, tu tens que arcar ou responder como se ele fosse o INADEC. É um instituto que tem as mesmas vestes, as mesmas funções, embora com alguma limitabilidade de atuação, mas goza também de privilégio de execução prévia. Exatamente. É um órgão auxiliador, é tipo, se formos dizer, em casa, nós temos um pai e temos um padrinho do casamento. O pai de casa, que é o teu progenitor, mas o padrinho é um auxiliador do pai. Na presença do pai progenitor, o padrinho auxilia. Exatamente. Tem a mesma função, mas a incidência, como é que é? Um é que te gerou e o outro é que está aí a te auxiliar durante a tua vida. Estamos aqui a gerir. Por isso é que o INADEC está na lei da defesa do consumidor. A ANISA não está. A ANISA foi criada por um decreto para auxiliar. É mais ou menos este pensamento que nós tiramos daquilo que o legislador escreveu. Temos aqui mais uma questão do nosso internauta Álvaro Henriques. Ele pergunta o seguinte: Dr. Paiva, imagine que eu, como consumidor, fui enganado. Quais os direitos que o consumidor pode invocar na devolução de um produto defeituoso? Os ilustres, mas estão dentro do tema, não estão a fugir assim completamente, mas Não.
tá tudo interligado também. Porque Muito ele bem. fala foi enganado. Sim. Não consigo te ouvir. Não? Não consigo te ouvir. Nem agora. Agora sim, agora sim. Exatamente. Não, estou aqui só a procurar qual é o instituto que fala sobre os bens defeituosos Ok. para Porque dar uma aquele, sustentabilidade a esta questão. a Porque essa questão que o Dr. Álvaro coloca. E sim, exatamente, porque as horas passadas houve uma questão semelhante, mas falava sim, sim. de um produto ou de um bem. Acho que era de um bem ou de um produto avariado. Eu acho que era uma coisa do gênero. E também foi necessário que fosses até ao referido instituto para dares aqui um substrato maior. Vamos, 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 vamos aqui, doutor, enquanto o doutor Paiva procura um instituto, vamos aqui. Já, Já? já encontrei, por favor. Já? Não era só a questão que o Álvaro colocou. A, Já encontrei. a questão que o Álvaro coloca é, é a seguinte: doutor Paiva, imagina que eu, como consumidor, fui enganado. Quais os direitos que o consumidor pode invocar na devolução de um produto defeituoso? Pois bem, quanto os produtos defeituosos, temos os produtos defeituosos de fácil constatação, ou seja, a pessoa em tão pouco tempo, em tão poucos dias, consegue identificar que este mesmo produto está com defeito. Então, eu tenho um prazo de 30 dias para ver esse direito salvaguardado ou protegido. Ou, se o fornecedor devolva os valores, ou me dê um outro bem da qual satisfaça a minha necessidade. Agora, dizer que estamos diante de um vício, concretamente, qual é a violação desse direito? Poderíamos dizer que, se for um bem, podemos invocar defeito de qualidade. Foi enganado, pode invocar a qualidade. Por quê? É violação do direito à qualidade. Ele me vendeu um bem na qual prescrevia que a qualidade desse bem é inteiramente impecável. Tem uma qualidade a 100%. E quando, na verdade, depois de 2 dias ou 3 dias ou uma semana, esse mesmo bem só tem a qualidade durante aqueles dias. Depois desse tempo, passa a qualidade. Então, podemos invocar que eu fui violar os meus direitos quanto à qualidade do bem. E podemos invocar esse mesmo direito, né? Foi violado o meu direito. Segundo o artigo 4º, vai dizer mesmo, direito à qualidade de bens e serviços. Quer dizer, se for um bem, é defeituoso, significa dizer, para além do defeito, o defeito é a violação da qualidade do bem. Não sei se me faço Exatamente. perceber. Yeah. Se queres invocar dessa forma, podemos dizer, estou diante de uma publicidade enganosa porque violaram o meu direito da qualidade do bem. O bem que diziam que correspondia à qualidade a 5%, afinal é só durante uma semana. Depois esse bem Acabou. Então, doutor Paiva, estamos aqui. São 23 horas e 50 minutos. sério? Sério, bro. Uh, Ficamos aqui. Sério, irmão. Ficamos aqui por muito, muito, muito tempo. E o doutor Paiva acabou por sair. Não sei por que razão, por que motivo, porque ele também precisa tecer aqui as últimas considerações e depois darmos por encerrado
esta sessão. Doutor Áureo, certo. Não foi respondida? Sim. De facto não foi. Doutor Luiz Paiva, Sim. já dávamos para tecer as últimas considerações, mas o ilustre doutor Áureo, ele diz que a pergunta dele não foi respondida. É, Ele, ah, é sobre os, ele diz, o código e a outra lei? curiosidade, não percebo. O código e a lei? Não. Esta foi respondida. Ele deixou aqui uma outra questão que eu não li também, porque disse que podia ler, mas acabei por não ler. E ele fez aqui a menção. A questão é a seguinte: outra curiosidade né? Os princípios do direito do consumidor são os mesmos que o do direito do trabalho? Esta pergunta tem razão de ser. Olhamos para a posição de inferioridade, penúria e incapacidade financeira ou econômica que o consumidor e os trabalhadores se encontram. Gostaria de um esclarecimento, por favor. Ou seja, a questão é a seguinte: os princípios do direito do consumidor são os mesmos que do direito do trabalho? Esta é a questão que ele quer saber. Ok. Percebi. Ele quer saber se, concretamente, a forma como se olha a vulnerabilidade do consumidor, poder-se-á também olhar assim o trabalhador? Será que o mesmo pensamento que o legislador tem, a visão tem do consumidor, é a mesma que tem sobre o trabalhador? Eu creio Eu acho que esse que tema seja esta. já foi falado na live passada, que o novo código ou a nova lei Geral do geral trabalho, do trabalho traz mais direitos e mais proteção, mais valoração ao consumidor, ao ao trabalhador, trabalhador, nesse quando na caso. verdade antigamente existia mais direito à entidade empregadora. Então aqui está também Exatamente. para colocar, será que a mesma aplicação, os mesmos princípios são do direito do consumo, é o mesmo que se aplica no direito do trabalho? Bem, primeira coisa é dizer que ambos fazem parte do direito que do direito. Não, direito do trabalho é um direito do ramo privado especial. É um ramo de Exatamente. privado especial. Diferente do direito do consumo. É um ramo do direito misto. A nova doutrina diz assim, é um ramo do direito misto, é transversal. Ele é privado e público. Então, os princípios poderão ser, em alguns princípios, estão relacionados, mas não todos, por causa da natureza, por causa da natureza. Então, a Exatamente. aplicação que se faz do direito do trabalho é, em algumas partes, em algumas circunstâncias, diferente ao direito do consumidor. Porque no direito do, do trabalho, não, a materialização é mesmo diferente. Só em algumas coisas que são semelhantes, mas uma boa parte é mesmo diferente. Não é Exato, idêntica. exato. Eu também, eu, É exato. É sim. diferente. Eu também concordo com a questão de serem diferentes. Há princípios O inglês que, tem que que deixar aqui um comentário, doutor inglês, o advogado, o estagiário, tem que deixar aqui um comentário. não sei se ele Esse se tema que encontra ele falou na vez passada. exatamente. Ele tinha de estar aqui, que era para deixar um comentário, mas acredito que a essas horas já deve estar a dormir por causa da jornada laboral hoje. E, mas de todo modo conseguimos daqui de certa forma
atender aquilo que foram as expectativas, conseguimos dar soluções e trazer aquilo que foi a temática que foi falada aqui. E gostaria de dar a palavra ao Dr. Paiva para tecer as últimas considerações, pois já são 23 horas e 56 minutos, estamos a caminho da meia-noite, que será um outro dia, então as pessoas precisam de descanso e nós também precisamos, né? O ser humano tem que dormir 8 horas, no mínimo. É verdade. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer o convite que me foi dado pelo doutor Bragança, Edmilson Bragança. Agradecer mesmo o convite. Sei que nem todo mundo teve esse privilégio de estar aqui, e se me foi feito esse convite é porque é algo especial. E também agradeço a paciência de todos vós que acompanharam essa live. Só gostaria de deixar um recado a todos que acompanharam e a todos que não tiveram aquela possibilidade de estarem até estas horas, que Dr. Álvaro, Dr. Menezes, Dr. Áureo, Dr. Cassala e demais Dr. Domingos, por favor, as questões que colocaram, que acharam que eu não respondi concretamente, enviem-me só no off. Para mim é muito interessante, é mesmo muito interessante, porque eu escrevi sobre essa área e eu gosto muito dessa área e eu estou a desenvolver algo nessa área. E essas questões são mesmo muito importantes para mim. Então, se eu quero desenvolver, é necessário que surja mesmo essas questões para que eu possa crescer. Porque eu tenho um acompanhamento do professor Eugênio de Almeida, que foi o professor de consumo, e até mesmo se ele não está nessa live, é sorte. Eu talvez esteja, porque ele está comigo no WhatsApp e no Facebook. Então, esse crescimento só será possível se vocês colocarem essas questões. Eu preciso mesmo que vocês coloquem essas questões no meu off, e eu vou estudando, e nas próximas ocasiões poderei vir falar mais e com mais autonomia sobre esta temática. E desde já, muito obrigado a todos vocês. E vamos continuar a crescer, né? Próximo momento será Dr. Áureo, Dr. Menezes. Para os vossos dias. Exatamente. Um bem-aja. É verdade, o país agradece, a comunidade jurídica em geral também agradece, a comunidade acadêmica também agradece. Nós temos que ter o hábito de partilha. Aquilo que nós sabemos não devemos só guardar para nós, mas sim fazer o conhecimento chegar a todo mundo, porque o conhecimento rompe barreiras, rompe fronteiras, e é para isso que nós estamos aqui, para nós ajudarmos no que for possível, para nós darmos contributo naquilo que for possível e que estiver dentro do nosso alcance. Realmente. Por isso, nós estaremos sempre aqui, presentes, de uma forma ativa e massiva. Queremos fazer diferente das gerações passadas, pois a nossa geração é mais jovem e mais ambiciosa e está com muitos bons planos, e então sonhamos com uma vida boa, com um futuro próspero. Então vamos lutar para isso. E queremos também, de certa forma, contribuir para o nosso país, melhorar o que está bom e corrigir o que está mal. Então esse é também um dos nossos objetivos enquanto acadêmicos, enquanto estudantes de direito, enquanto pessoas. E é isso, tudo que eu tinha para dizer. Então, muito obrigado, Dr. Luiz Paiva, por ter aceito o meu convite e por ter tirado um pouquinho do seu tempo para elevar e para transmitir aquilo que sabe, né? Retirou do seu precioso tempo, esteve aqui durante 2 horas a falar, a responder questões. Nós só temos de lhe agradecer e esperamos, né, que o doutor, numa outra ocasião, quando lhe for feito mais um convite, aceite a estar conosco algum dia desses.
É verdade. Então, um beijo, doutor Paiva, meus Epa, caros internautas. quero agradecer aqui também a minha irmã, está aqui presente, Edna Paiva, a irmã Leonor, é um prazer, obrigado. Ao catequista Francisco, irmão do doutor Ventura, obrigado Ok. também por essa honra. Epa, doutor Áureo é um bom arguente, pá. Áureo, Menezes, Álvaro, Exatamente. são duros, já? Exatamente. Yeah. Yeah. Então, um beijo. Tenha uma noite tranquila. Que Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Yeah. E nós fomos. E vamos deixar o vídeo, né? Para quem quiser, quem não teve a oportunidade de assistir em direto, poder ter a oportunidade de ver mais tarde, com mais calma, mais clareza. E estamos aqui. Um beijo. Obrigado.